Parábola de Jesus explicada. O rico e Lázaro e o segredo sobre a morte que transforma a vida moderna. Há uma pergunta que acompanha o ser humano desde o início dos tempos. O que realmente permanece quando tudo o que possuímos perde o valor? Alguns evitam pensar na morte, outros a temem. Muitos a ignoram até o momento em que ela se aproxima. Mas de tempos em tempos, a vida nos confronta com uma verdade inevitável. Há realidades que só se revelam quando somos obrigados a olhar para aquilo que está além do agora. E é exatamente por isso que Jesus contou a parábola do rico e Lázaro em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Ele não estava tentando assustar ninguém, estava tentando despertar, estava tentando arrancar as vendas invisíveis que cegam o coração humano e mostrar que a morte não inventa nada. Ela apenas revela o que a vida tentou esconder. Muitos acreditam que esta parábola é apenas uma comparação dura entre céu e inferno. Mas essa é apenas a camada mais superficial. No fundo, Jesus está falando sobre como escolhas invisíveis moldam destinos eternos. Está falando sobre a diferença entre viver para si e viver para Deus. Está falando sobre como a vida moderna cria distrações que tornam a alma insensível, indiferente, anestesiada. Está falando sobre as prioridades que cultivamos sem perceber. Está falando sobre a falsa sensação de segurança que tantas pessoas constroem ao redor de bens, status e conquistas externas. Jesus está mostrando que aquilo que valorizamos hoje define aquilo que viveremos amanhã. E esta é uma verdade que continua tão necessária hoje quanto era quando ele a pronunciou. A história começa com dois homens que vivem em mundos opostos. Um homem rico, que se veste com esplendor e vive cercado de banquetes, e um mendigo chamado Lázaro, que jaz à porta, desejando apenas as migalhas que caíam da mesa. À primeira vista, parece a simples narrativa de desigualdade social. Mas Jesus nunca fala apenas do que aparece. Ele fala do que está oculto. O rico não é condenado pela riqueza, assim como Lázaro não é recompensado pela pobreza. A parábola não é sobre condição material, mas sobre condição espiritual. Não é sobre posses, mas sobre percepções. Não é sobre dinheiro, mas sobre cegueira. Jesus está revelando que a vida oferece um tempo de oportunidade e que esse tempo é finito. Enquanto vivia, o rico era cercado de tudo o que o mundo admira, mas dentro dele havia um vazio tão profundo que nenhuma festa conseguia preencher. Lázaro, por outro lado, mesmo cercado de dor, carregava dentro de si algo que o rico nunca procurou, uma dependência de Deus que não se abala diante das circunstâncias. A parábola nos convida a enxergar que nem sempre o que parece bênção é vida, e nem sempre o que parece fracasso é perda. A morte evidencia essa diferença. Ela não modifica caráter, apenas o revela. Não transforma valores, apenas os expõe. Jesus quer que percebamos que a vida moderna nos coloca exatamente na posição desses dois personagens, todos os dias. Vivemos cercados de coisas que disputam nossa atenção, nosso tempo, nossa sensibilidade, a tecnologia, o consumo, o ritmo acelerado, a busca incessante por validação, as comparações silenciosas, o medo de não alcançar o suficiente, o desejo constante de mais. Tudo isso constrói um tipo de cegueira espiritual que nos impede de enxergar o que realmente importa. Tornamo-nos tão ocupados com nossos próprios mundos que não percebemos quem está à porta. Perdemos a capacidade de sentir compaixão. Ignoramos necessidades que estão ao nosso alcance, confundimos conforto com plenitude e, pouco a pouco, construímos um coração que vê, mas não enxerga. Essa é a essência da parábola. A morte não pune, ela simplesmente mostra quem você se tornou enquanto viveu. O rico não percebeu Lázaro enquanto caminhava pela terra, mas o viu claramente após a morte. Porque a morte tira as máscaras que a vida permite manter. A morte devolve a consciência que a distração roubou. A morte revela prioridades. A morte escancara a verdade. Jesus usa essa história para nos confrontar com uma pergunta que só pode ser respondida no silêncio da alma.
O que você está construindo com a vida que possui agora? Talvez você esteja vivendo um momento de questionamento profundo. Talvez esteja cansado de correr atrás de coisas que continuam deixando um vazio. Talvez perceba que mesmo alcançando metas, algo dentro de você continua inquieto. Talvez sinta que o mundo te disse o que deveria importar, mas seu coração sabe que há algo mais profundo, mais eterno, mais verdadeiro. Jesus contou esta parábola porque ele sabe que a alma humana só encontra descanso quando descobre o que realmente tem valor. E ele sabe que esse valor não está nas coisas, mas na forma como você ama, em como você vê, em como você se entrega ao propósito que Deus plantou dentro de você. Antes de seguirmos, permita que esta pequena oração se torne um momento de abertura interior. Senhor, revela-me o que tenho deixado de enxergar enquanto caminho pela vida. Abre meus olhos para o que realmente importa e transforma meu coração com a tua verdade. Que essas palavras encontrem espaço dentro de você, preparando o terreno para as revelações dos próximos capítulos. Agora que a porta da parábola foi aberta, você está prestes a compreender como a mensagem do rico e Lázaro não é apenas sobre o fim, é sobre a vida que você ainda pode escolher hoje. A ilusão do agora, quando o conforto esconde um vazio que só a eternidade revela. Jesus inicia a parábola do rico e Lázaro, apresentando um homem que, aos olhos do mundo, tinha tudo. Ele se vestia com fineza, celebrava com frequência, vivia cercado de abundância. Era alguém que, se existisse hoje, provavelmente seria admirado, invejado e até tomado como referência de sucesso. Mas Jesus não o descreve para condenar sua prosperidade. Ele o descreve para revelar uma ilusão profunda que acompanha muitos até hoje. A sensação de que o agora é suficiente para definir a vida inteira. O rico acreditava que seu presente confortável era também sua segurança futura. Acreditava que o bem-estar visível era sinal de plenitude invisível. Acreditava que nada lhe faltava. E é essa crença que Jesus confronta. A vida moderna reforça essa ilusão diariamente. Somos ensinados a medir valor por conquistas externas, por padrões sociais, por metas atingidas, por sinais de estabilidade. Somos pressionados a viver como se cada conquista fosse capaz de preencher espaços internos que, na verdade, não respondem a estímulos materiais. Assim como o rico, muitas pessoas acreditam que se conseguirem manter uma vida confortável, repleta de recursos, reconhecimento e ocupações, encontrarão paz interior. Mas a parábola revela que há uma distância gigantesca entre conforto e plenitude. Conforto pode anestesiar, mas não cura. Conforto pode distrair, mas não transforma. Conforto pode silenciar inquietações por um tempo, mas não resolve os abismos internos que cada ser humano carrega. O rico vivia de maneira tão centrada em si mesmo que sua consciência se tornou estreita. Ele não conseguia enxergar além do próprio círculo. Não percebia quem estava à sua porta. Não percebia a dor alheia. Não percebia oportunidades de compaixão, mas, acima de tudo, não percebia o próprio vazio. Muitas vezes, o excesso não deixa espaço para discernimento. Quanto mais preenchido o exterior, mais fácil se torna ignorar o interior. O que Jesus nos mostra é que esse modo de viver cria uma espécie de cegueira espiritual. Uma cegueira alimentada pelo ritmo acelerado da vida contemporânea, onde trabalho, consumo e busca por satisfação imediata abafam a voz da alma. A ilusão do agora se manifesta também quando o ser humano acredita que seu estado atual é definitivo. O rico vivia como se sua posição social fosse permanente, como se sua vida terrena fosse suficiente. Ele não considerava a eternidade, não considerava o peso de suas escolhas, não considerava a formação do próprio caráter. Jesus apresenta essa figura para mostrar que viver somente para o presente é construir uma existência frágil. O agora é importante, mas não é tudo. E quando o agora se torna um ídolo, ele aprisiona a consciência. Essa dinâmica aparece em outras passagens bíblicas. Em Lucas capítulo 12, versículos 16 a 21, Jesus conta a história do homem que acumulou tantos bens que decidiu ampliar seus celeiros e descansar,
dizendo a si mesmo que tinha o suficiente para muitos anos. Mas Deus o confronta dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Não é uma repreensão ao trabalho ou ao planejamento. É um alerta contra a arrogância de viver como se a vida estivesse sob total controle humano. A parábola do rico e Lázaro ecoa essa mesma advertência. A vida não se sustenta apenas pelo que se possui. Ela se sustenta pelo que se é diante de Deus. E quando olhamos para a realidade moderna, percebemos como essa ilusão permanece ativa. Há pessoas que constroem rotinas tão cheias que não há espaço para reflexão. Há outras que acumulam conquistas sem perceber que o coração vai se tornando frio. Há aquelas que correm de um compromisso para outro com medo do silêncio, porque o silêncio expõe carências que o movimento constante tenta encobrir. Há quem viva tão preocupado com seu próprio mundo que não percebe quando um Lázaro está à sua porta. Alguém que poderia despertar sua sensibilidade, sua compaixão e sua humanidade. Jesus nos lembra que a vida terrena não é o palco final. É uma preparação, é uma construção. É um campo onde sementes são plantadas todos os dias. A forma como tratamos o agora define o que florescerá depois. E quando a alma se entrega totalmente às distrações do presente, perde a capacidade de enxergar o que é eterno. O rico não foi condenado pela riqueza, mas pela ilusão que ela criou, a de que sua vida era autossuficiente. Uma vida autossuficiente é, na verdade, uma vida isolada. E a parábola mostra que o isolamento espiritual é o início de todo tipo de perda. O que Jesus quer que percebamos é simples. A morte não trouxe novidade ao rico, apenas revelou quem ele havia se tornado. E essa revelação começa agora, enquanto a vida ainda pulsa. O vazio que ele encontrou na eternidade já existia dentro dele desde o princípio. Ele apenas não conseguia enxergar. A partir deste ponto, avançaremos para uma verdade ainda mais profunda. Como Lázaro, aparentemente invisível ao mundo, se torna um espelho espiritual que revela a condição do coração humano. A invisibilidade de Lázaro. O que Jesus revela sobre ver e não enxergar o sofrimento humano. Lázaro aparece na parábola de Jesus como alguém que vive à margem de todas as garantias humanas. Ele está deitado à porta, ferido, faminto, desprezado, invisível. Mas a presença dele é mais do que um detalhe narrativo. Ele é o contraste que Jesus usa para revelar a condição espiritual do rico. Enquanto o rico está cercado de abundância, Lázaro está cercado de ausência. Enquanto o rico tem acesso a tudo, Lázaro não tem acesso sequer às migalhas. Mas a verdadeira diferença entre os dois não está no que possuem, está na forma como são vistos e ignorados. Jesus apresenta Lázaro como o símbolo de algo que a vida moderna tenta esconder. A vulnerabilidade que todos carregam, mas poucos querem enxergar. O rico não expulsou Lázaro de sua porta, não o maltratou, não o perseguiu. Sua falha não foi ação, mas omissão. Ele simplesmente não viu, não percebeu, não reconheceu. E essa indiferença, segundo Jesus, revela mais sobre o estado da alma do que qualquer ato de crueldade explícita. A maior revelação de Lázaro é espiritual. Ele evidencia que o coração humano pode se tornar tão endurecido pelo conforto que perde a capacidade de sentir compaixão. Quando o conforto se transforma em anestesia, o outro se torna invisível. Essa cegueira espiritual não é nova. Aparece repetidas vezes na Bíblia. Em Isaías capítulo 58, versículos 6 e 7, Deus confronta Israel por praticar rituais religiosos enquanto ignora o necessitado. A mensagem é clara. Não basta professar fé, é preciso manifestá-la em sensibilidade ao sofrimento alheio. Em Provérbios capítulo 21, versículo 13 está escrito: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. A parábola de Jesus ecoa essas verdades. A dureza de coração não nasce em grandes atos, mas em pequenas indiferenças acumuladas. Lázaro, portanto, representa todos aqueles que o mundo prefere não ver. Representa as dores que não se encaixam na estética da vida moderna. Representa as pessoas cujos sofrimentos incomodam porque confrontam nossa zona de conforto.
representa não apenas pobres e marginalizados, mas qualquer pessoa que carrega uma dor silenciosa, ignorada pelos que passam ao redor. A parábola revela que, quando deixamos de enxergar o outro, deixamos de enxergar a nós mesmos. Perdemos o espelho que mostra quem estamos nos tornando. A invisibilidade de Lázaro não é apenas social, é espiritual. Jesus está revelando que Deus vê aquilo que os homens ignoram. Deus ouve o clamor que os homens silenciam. Deus valoriza aquele que o mundo despreza. Isso aparece claramente no Sermão da Montanha, quando Jesus declara em Mateus capítulo 5, versículo 3: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é um elogio à miséria, mas um reconhecimento de que a vulnerabilidade humana nos aproxima de Deus. Lázaro, mesmo sem ter nada, tinha aquilo que o rico não possuía, um coração sensível à presença divina. E talvez essa seja uma das mensagens mais profundas desta parábola. Porque, na vida moderna, cada vez mais vivemos isolados em redomas emocionais. Construímos muros invisíveis que nos protegem de inconveniências, desconfortos e responsabilidades emocionais. Vivemos em um tempo em que, mesmo rodeados de pessoas, sofremos de falta de conexão. A dor do outro se tornou paisagem, e é exatamente isso que Jesus confronta. Ele nos lembra que o mundo espiritual não é medido por conquistas, mas por compaixão. Que Deus não se impressiona com palácios, mas se inclina diante dos que clamam em silêncio. Outro aspecto poderoso é a escolha de Jesus em dar nome ao pobre e não ao rico. Isso nunca acontece em outras parábolas. Lázaro é o único personagem de parábola a quem Jesus confere um nome. O rico, aquele que o mundo considerava relevante, permanece anônimo. É uma inversão completa dos critérios humanos. O nome revela dignidade, revela identidade. Revela que Deus conhece pessoalmente aqueles que o mundo coloca à margem. O silêncio do nome do rico revela que, diante de Deus, não há reconhecimento externo que substitua um coração sensível. E isso nos leva a uma verdade desconfortável, porém libertadora. Muitas pessoas vivem profundamente preocupadas com sua relevância diante dos homens, enquanto negligenciam a relevância que possuem diante de Deus. Jesus usa esta parábola para lembrar que a eternidade não se impressiona com aquilo que os homens admiram. A eternidade responde ao coração, à compaixão, à sensibilidade, à consciência desperta. Ao meditarmos sobre Lázaro, precisamos reconhecer que sua presença à porta do rico é um convite, um chamado silencioso, um alerta espiritual. Deus coloca pessoas, situações e necessidades diante de nós não para nos acusar, mas para nos transformar. Cada dor que cruzamos é uma oportunidade de desenvolver sensibilidade. Cada vulnerabilidade que encontramos é um espelho que revela partes de nós mesmos que ainda precisam de luz. Antes de encerrarmos este capítulo, permita-se uma breve oração que abra o coração para esta verdade. Senhor, torna sensíveis meus olhos e meu coração para enxergar aqueles que o mundo ignora. Que eu jamais me torne indiferente à dor que tu vês com tanta compaixão. Essa oração cria um espaço interior para compreender no próximo capítulo como a morte não muda o destino, mas apenas revela quem realmente somos. A morte como espelho, quando a eternidade apenas revela aquilo que a vida construiu em silêncio. Jesus descreve o momento da morte do rico e de Lázaro com uma precisão que não pretende assustar, mas despertar. Ele mostra que, no instante em que a vida termina, aquilo que sempre existiu dentro de nós finalmente aparece com nitidez. A morte não reescreve histórias, ela apenas ilumina o que a vida inteira tentamos esconder. Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico desperta em tormentos, não porque Deus decidiu puni-lo repentinamente, mas porque ele está, pela primeira vez, consciente da própria realidade interior. A eternidade para Jesus é um espelho que reflete o que nos tornamos enquanto andávamos pela terra. Essa é uma das verdades mais profundas e perturbadoras da parábola. A morte não transforma caráter, revela caráter. A morte não altera valores, expõe valores. A morte não inaugura condenação ou recompensa.
apenas manifesta o destino já escolhido nas pequenas decisões diárias. É por isso que Jesus não descreve um tribunal celestial no qual o rico é julgado. Ele já está vivendo o resultado da vida que construiu. Enquanto esteve na terra, sua alma se moldou por indiferença, autoexaltação, cegueira emocional e negligência espiritual. Esse molde se torna evidente quando o véu entre o visível e o invisível é retirado. A modernidade tenta fugir dessa realidade. Vivemos como se a morte fosse um acontecimento distante, improvável, ou como se pudesse ser ignorada até que se torne inevitável. Mas Jesus nos lembra que toda a vida humana está caminhando, consciente ou não, na direção de um encontro com a própria verdade. A morte não é apenas fim biológico, é a revelação da consciência. É a exposição do que realmente importa. E é essa exposição que a parábola quer que você compreenda enquanto ainda há tempo. Um ponto essencial é a inversão de posições. Em vida, o rico está em cima e Lázaro embaixo. Após a morte, Lázaro está consolado e o rico está em tormento. Essa inversão não é um ato de vingança divina. É a revelação do que já existia, mas que os olhos humanos não conseguiam perceber. A compaixão, humildade e dependência de Lázaro tinham peso eterno. A arrogância, insensibilidade e autossuficiência do rico tinham consequência espiritual. A eternidade não reescreve a história, apenas revela a profundidade de cada escolha. Isso se conecta com outras palavras de Jesus. Em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, na separação das ovelhas e dos bodes, ele deixa claro que o critério do reino não é o que alguém possuía, mas como tratou aqueles em necessidade. O que fizemos ou deixamos de fazer diante do sofrimento humano se torna a expressão do coração que carregamos. E no texto, Jesus não usa a linguagem da punição arbitrária. Ele diz: "Quando fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes." Aqui, ele revela que cada ato de compaixão é semente eterna. Cada ato de indiferença também. Quando o rico finalmente enxerga Lázaro, já é tarde. E isso revela outra dimensão espiritual. A morte nos dá consciência plena, mas não nos devolve oportunidade. A vida é o campo das escolhas. A eternidade é o campo das consequências. E por isso, Jesus está chamando o ouvinte da parábola a romper a ilusão de que sempre haverá tempo para mudar depois. A parábola afirma que existe um limite, um momento em que o coração se consolida no que escolheu. Essa é uma advertência amorosa, não uma ameaça. É o convite a despertar enquanto ainda existe vida pulsando no peito. Mas talvez a parte mais impactante seja o fato de que, mesmo diante da morte, o rico permanece preso aos seus padrões internos. Ele não pede para sair do tormento. Ele pede para que Lázaro seja enviado a servi-lo, como se ainda fosse seu subordinado. Isso revela que a morte não transforma a mentalidade. O que éramos se revela em plena intensidade. E isso nos convida a uma reflexão profunda. Quais padrões, valores e atitudes estamos alimentando agora? O que estamos cultivando dentro de nós que, diante da eternidade, será revelado como luz ou como tormento? A parábola não quer criar medo, quer criar clareza, quer nos lembrar que cada atitude de amor molda a eternidade, que cada escolha de misericórdia constrói tesouros invisíveis, que cada ato de sensibilidade fortalece a alma, que cada decisão de priorizar Deus e o próximo abre caminhos eternos. A morte, para Jesus, não é o terror do fim, mas a revelação do que se tornou sagrado ao longo da vida. E neste ponto do vídeo, é importante criar um espaço espiritual no coração do espectador. Por isso, aqui entra uma breve oração que o público pode repetir em voz baixa. Senhor, ilumina minha consciência e transforma minhas escolhas agora, para que minha vida reflita aquilo que importa na eternidade. Essa oração abre caminho para a transformação. E antes de avançarmos para o próximo capítulo, é o momento perfeito para fortalecer o senso de comunidade e reflexão. Se essa mensagem começou a tocar algo dentro de você, escreva nos comentários. Eu escolho viver o que tem valor eterno.
Essa frase cria um compromisso interno e inspira outros a despertarem também. Agora, avançaremos para um dos símbolos mais profundos desta parábola: o abismo que separa a oportunidade de arrependimento tardio. O abismo intransponível, o limite entre oportunidade presente e arrependimento tardio. Depois de revelar o destino de Lázaro e do rico, Jesus introduz um dos elementos mais misteriosos e simbólicos de toda a parábola: o grande abismo que separa os dois. Abraão diz ao rico que entre eles há um espaço impossível de atravessar, uma distância que ninguém pode ultrapassar, nem vindo do lado da consolação, nem do lado do tormento. Essa imagem não é apenas uma descrição do pós-vida. Ela é um espelho profundo da realidade espiritual humana. O abismo não nasce na eternidade. Ele é construído pouco a pouco pelas escolhas feitas durante a vida. Cada dureza de coração, cada indiferença repetida, cada oportunidade ignorada, cada ato de amor não praticado, tudo isso cava ou preenche vales dentro da alma. E o que Jesus está ensinando aqui é que existe um momento em que o abismo se torna intransponível. Esse abismo representa a separação entre o tempo de oportunidade e o tempo de consequência. Enquanto vivemos, podemos atravessar a ponte que leva à misericórdia, ao arrependimento, à compaixão e à transformação. Mas quando a vida chega ao fim, aquilo que não foi cultivado deixa de existir como possibilidade. Jesus está dizendo com amor profundo que existe urgência espiritual. O ser humano gosta de adiar mudanças importantes. Gosta de acreditar que sempre haverá amanhã para resolver feridas, corrigir atitudes, reparar relacionamentos, voltar-se a Deus, praticar compaixão ou curar a própria alma. Mas Jesus revela que esse amanhã pode não chegar. A oportunidade é agora. O abismo também representa o endurecimento progressivo do coração. Um coração não se torna insensível de repente, ele se torna insensível aos poucos. Quando o rico vivia sua vida, ignorando Lázaro repetidamente, ele estava construindo sem perceber uma distância interna. Cada vez que passou por Lázaro sem olhar para ele, seu coração se afastou mais da sensibilidade. Cada coisa que colocou acima da compaixão cavou mais fundo o espaço entre ele e a presença de Deus. E essa realidade aparece em diversas partes da Escritura. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 15, está escrito: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O aviso não é sobre o amanhã, é sobre o hoje. A sensibilidade espiritual é uma escolha diária. Jesus também mostra que o abismo é resultado de uma vida que não responde aos sinais divinos. Antes da morte, o rico teve inúmeras chances de enxergar Lázaro, de se conectar com o sofrimento alheio, de perceber a fragilidade da vida, de abrir espaço para a transformação. Ele teve tempo, teve oportunidades, teve sinais, mas ignorou todos. Quando chega ao destino final, ele reconhece tarde demais tudo o que poderia ter feito. Ele pede que Lázaro seja enviado para alertar seus irmãos, porque agora, pela primeira vez, ele enxerga a gravidade das escolhas humanas. Mas Abraão responde: Eles têm Moisés e os profetas. O que significa: eles já possuem luz suficiente para mudar. Se rejeitarem essa luz, mesmo um sinal extraordinário não os transformará. Esse diálogo revela algo profundo. O problema não é falta de aviso, mas falta de resposta. A humanidade continua repetindo esse padrão. Não é preciso um milagre para despertar. Não é preciso uma visão sobrenatural para perceber o caminho espiritual. A palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, as oportunidades de compaixão, os encontros inesperados, as dores que nos convidam a refletir, as inquietações que tocam a alma, tudo isso já é aviso suficiente. Mas se o coração se fecha, nenhum sinal será capaz de atravessar o abismo interior. Na vida moderna, o abismo assume outras formas. Pode ser a distância que cresce entre você e sua própria consciência. Pode ser o afastamento gradual da fé. Pode ser o hábito de ignorar a intuição espiritual. Pode ser a perda da capacidade de reconhecer necessidade ao redor. Pode ser a tendência de priorizar sempre o imediato
e nunca o eterno. Jesus está mostrando que essas decisões tomadas repetidamente criam um tipo de separação espiritual que se torna cada vez mais difícil de cruzar. Mas aqui está a beleza redentora dessa parábola. O abismo não é inevitável. Ele é evitável agora. Ele é vencido enquanto há vida. Ele é destruído pela humildade, pela compaixão, pela abertura de coração. Deus não deseja que ninguém viva separado de sua presença. Ele oferece caminho, ponte e retorno todos os dias. É por isso que Jesus, no Sermão da Montanha, convida com tanta força: entrai pela porta estreita. Ele está dizendo: atravesse agora enquanto ainda é possível. Não espere a eternidade para perceber o que a consciência já sabe. E talvez, ao ouvir esta mensagem, você perceba que algum tipo de distância começou a se formar em áreas da sua vida. Talvez perceba que tem adiado mudanças importantes. Talvez sinta que tem ignorado chamados espirituais que vêm batendo à porta do seu coração. Este capítulo te lembra que ainda há tempo, ainda há caminho, ainda há ponte, ainda há graça. O abismo da parábola existe para despertar, não para condenar. Ele aponta o que acontece quando a oportunidade é desperdiçada, não quando ela é acolhida. No próximo capítulo vamos mergulhar em outro ponto crucial. Por que a humanidade continua repetindo erros antigos, mesmo tendo acesso à verdade que poderia transformar tudo? É aí que entramos na voz silenciada dos profetas e no que isso significa para a nossa geração. A voz silenciada dos profetas. Por que continuamos repetindo erros antigos mesmo cercados de tanta luz? Quando o rico percebe que sua condição não pode mais ser alterada, sua atenção se volta para os irmãos que ainda estão vivos. Ele pede que Lázaro seja enviado para alertá-los, para que não terminem no mesmo tormento. É um pedido movido pelo desespero tardio, mas ainda assim, um pedido de compaixão. Ele quer que outros despertem antes que seja tarde. Porém, a resposta de Abraão é direta e profundamente reveladora. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E quando o rico insiste dizendo que, se alguém dentre os mortos fosse até eles, certamente se arrependeriam, Abraão afirma: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui Jesus nos confronta com uma verdade difícil, mas essencial. O problema da humanidade não é falta de aviso, mas falta de escuta. Não é ausência de revelação, mas resistência à revelação. Deus já falou. Deus já alertou. Deus já enviou luz suficiente para despertar qualquer coração disposto a ouvir. Mas quando o coração está endurecido, nenhum sinal, por mais extraordinário que seja, encontra espaço para penetrar. Essa cena é um diagnóstico espiritual da humanidade, tanto do passado quanto de hoje. Moisés e os profetas representam toda a voz da Escritura. Representam as advertências, os chamados, os convites, as leis morais, as imagens poéticas, as promessas e os alertas que Deus ofereceu ao longo da história. Toda geração recebeu luz suficiente para escolher o bem, a compaixão, a justiça e a fé. A mensagem está disponível, mas o coração humano tem uma tendência perigosa. Acostuma-se com a verdade até deixá-la de lado. A familiaridade cria indiferença. A repetição cria anestesia. A consciência começa a ignorar o que antes a tocava profundamente. E é exatamente isso que Jesus denuncia. Muitas pessoas esperam que Deus fale de maneira extraordinária, enquanto ignoram a maneira ordinária e contínua com que Ele já fala. Esperam milagres para obedecer, mas desconsideram os princípios que já conhecem. Desejam sinais ousados para mudar de vida, mas negligenciam pequenas convicções diárias que já apontam o caminho. Jesus está dizendo que quem não ouve a palavra não ouvirá nem mesmo um morto ressuscitado. E a história prova isso. O próprio Jesus ressuscitou, e mesmo assim muitos não creram. A questão nunca foi falta de milagre, a questão é condição do coração. A vida moderna amplifica essa surdez espiritual. Nunca houve uma época com tanta informação, tanta inspiração espiritual disponível, tantos recursos, tantas mensagens, tantas oportunidades de reflexão.
Porém, nunca houve também uma geração tão distraída, tão acelerada, tão saturada emocionalmente. A voz de Deus não compete com o barulho, ela aguarda silêncio. Mas o silêncio se tornou raro. A atenção se tornou fragmentada, e assim como os irmãos do rico tinham Moisés e os profetas, nós temos não apenas a Escritura inteira, mas a própria vida, com suas advertências suaves que tentam nos despertar. Quando Jesus coloca essas palavras na boca de Abraão, ele está mostrando que a transformação não depende de espetáculos espirituais, mas da disposição humilde de ouvir. O reino de Deus não invade à força, ele entra quando há abertura. E essa abertura é responsabilidade pessoal. Jesus está revelando a raiz da repetição dos erros humanos. Ignoramos a luz que já possuímos. Não é por falta de voz, é por falta de resposta. Essa dinâmica também aparece em Mateus capítulo 13, versículos 14 e 15. Quando Jesus cita Isaías e diz que o povo tem ouvidos, mas não ouve, olhos, mas não vê, coração, mas não entende. A surdez espiritual é resultado de escolhas, não de destino. E o que torna isso ainda mais sério é que essa surdez cresce progressivamente. Quanto mais alguém ignora a verdade, mais difícil se torna reconhecê-la depois. O coração vai se adaptando ao fechamento. A alma vai se acostumando à indiferença. E o abismo que antes parecia pequeno se torna profundo. A parábola do rico e Lázaro expõe com clareza que a eternidade não surpreende ninguém. Ela apenas confirma o que cada pessoa fez com as oportunidades oferecidas. Quem ouve, transforma. Quem ignora, endurece. Quem responde, amadurece espiritualmente. Quem adia, constrói abismos. A vida é o campo onde se decide ouvir ou não ouvir. A morte é o campo onde se revelam as consequências dessa decisão. E quando olhamos para nossa geração, percebemos que ainda vivemos essa tensão. Muitos querem ouvir Deus, mas apenas se Ele falar do modo que desejam. Querem direção divina, mas sem confrontos. Querem milagres, mas sem renúncia. Querem transformação, mas sem disciplina espiritual. Mas Jesus deixa claro: quem rejeita a palavra, rejeitará até mesmo o milagre. Não existe revelação mais poderosa do que a verdade já pronunciada. Por isso, este capítulo é um chamado ao despertamento interior. É um lembrete de que você já recebeu luz suficiente para mudar de vida. O que falta não é mais revelação. O que falta é responder à revelação que já existe. Cada vez que a consciência te chama para amar, perdoar, mudar atitudes, abandonar padrões nocivos, aproximar-se de Deus, isso é Moisés e os profetas falando com você. A questão é: você está ouvindo? No próximo capítulo, veremos como essa parábola culmina em um chamado profundo à transformação imediata, revelando como viver agora de maneira que a eternidade se torne uma continuidade daquilo que você será em Deus. O segredo que transforma a vida. Agora, viver como alguém que sabe o que realmente importa. A parábola do rico e Lázaro chega ao fim sem que Jesus ofereça uma solução milagrosa, uma reviravolta dramática ou uma saída inesperada. Ela termina com silêncio. Um silêncio firme, pesado, definitivo. Um silêncio que tem a função de fazer o ouvinte respirar fundo e encarar a própria vida com honestidade. Jesus não encerra essa história para falar da morte. Ele encerra para despertar a vida. Ele não quer que você se assuste com a eternidade. Ele quer que você entenda que a eternidade já começou dentro de você. Quer que você perceba que sua vida, agora mesmo, está construindo o tipo de pessoa que você será para sempre. E é aqui que o segredo desta parábola se revela. A morte apenas confirma o que a vida cultivou. E a vida pode ser transformada hoje. Ao longo de toda a história, Jesus está nos mostrando que existe uma inversão inevitável entre o que o mundo valoriza e o que o reino de Deus considera precioso. Para o mundo, grandeza é riqueza, poder, reconhecimento, autossuficiência. Para o reino, grandeza é sensibilidade, compaixão, humildade, consciência despertada. O rico não falhou por ter posses,
mas por ter perdido a capacidade de enxergar. Lázaro não foi exaltado por ser pobre, mas por carregar uma fé silenciosa, uma entrega que Deus não ignorou. Isso nos revela que o que realmente importa não é a estrutura externa da vida, mas a estrutura interna do coração. A pergunta mais importante desta parábola não é: para onde vou depois da morte? Mas quem estou me tornando enquanto vivo? Porque é essa resposta que define o resto. Jesus quer que você compreenda que cada decisão de hoje molda sua eternidade. Cada escolha constrói uma ponte ou um abismo. Cada ato de compaixão fortalece sua alma. Cada indiferença a enfraquece. Cada gesto de amor expande seu espírito. Cada gesto de egoísmo o estreita. Cada vez que você abre espaço para Deus, luz entra. Cada vez que você se fecha, sombras se acumulam. Não existe neutralidade espiritual. A vida é um campo de cultivo. Tudo o que você planta se tornará visível um dia. E é por isso que Jesus nos chama a viver com urgência espiritual. Não urgência de medo, mas urgência de propósito. Ele está nos dizendo: acorde antes que a vida passe. Enxergue antes que seja tarde. Ame enquanto há tempo. Não espere um grande sinal. Não espere ter tudo resolvido. Não espere que a dor do outro grite para você ouvir. Não espere que a vida te force a despertar. O momento é agora. A oportunidade é agora. O reino está disponível agora. Essa urgência não é um peso, mas uma libertação. Quando você entende que o que importa não é acumular, mas transformar. Não é possuir, mas enxergar. Não é ser servido, mas servir. Não é ser reconhecido, mas ser íntegro. Sua vida muda. Sua perspectiva muda. Suas prioridades mudam. Você passa a viver com leveza. Passa a valorizar o que o tempo não consegue roubar. Passa a perceber Deus em detalhes que antes ignorava. Passa a enxergar pessoas que antes não via. Passa a cultivar uma eternidade que começa no coração. A parábola termina com firmeza, porque Jesus quer que você decida quem quer ser antes que o tempo decida por você. E essa decisão não é abstrata. Ela começa nas pequenas escolhas diárias. Começa quando você decide ouvir o que antes ignorava. Começa quando você escolhe amar alguém que poderia continuar evitando. Começa quando você permite que Deus cure áreas que você escondeu. Começa quando você olha para a vida com humildade e coragem, reconhecendo que transformação não é algo que você adia, mas algo que você abraça. Por isso, antes de encerrarmos esta mensagem, permita que sua alma faça uma declaração, não para criar emoção, mas para criar direção. Senhor, desperta minha consciência e transforma minha vida agora. Que eu viva de maneira que minha eternidade reflita o que estou me tornando em Ti. Essa oração abre espaço para o reino de Deus florescer dentro de você. E para fortalecer sua jornada espiritual, eu te convido a fazer algo simples, mas poderoso. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu escolho viver o que importa para a eternidade. Ao escrever isso, você afirma uma decisão interior e inspira outros a refletirem sobre suas próprias escolhas. Você se torna parte de uma comunidade que desperta junto, cresce junto, transforma junto. E se esta mensagem trouxe clareza, consolo ou despertar ao seu espírito, compartilhe esta luz. Curta este vídeo para que mais pessoas o encontrem. Envie para alguém que você ama. E inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens profundas que conectam as parábolas de Jesus à vida moderna. Que a verdade revelada por Cristo ilumine seu caminho hoje e sempre.